Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um Feel Fit Podcast com convidados. Temos neste episódio convidado muito especial e aqui já sabes que trazemos pessoas de sucesso, inspiradoras e com histórias que te vão ajudar também a ti, quem sabe, a melhorar a tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness é muito mais do que aquilo que tu treinas e aquilo que tu comes. Fitness é tudo aquilo que tu ouves, que tu sentes, que tu falas e que tu fazes. Fitness é verdadeiramente um estado de espírito. Então, quem é que nós temos aqui connosco hoje? Ora bem, muita coisa para dizer, mas vou tentar resumir. Ele é licenciado em Ciências do Desporto e mestrando em Exercício e Saúde. Conta também com 2 pós-graduações no âmbito de Diretoria e Gestão de Ginásios e Health Clubs. Fundou ainda a Academia do Personal Trainer e em 2020, após o Covid, explodiu o seu negócio na vertente online. Fundou um software para personal trainers, o Elite Trainer, e faz continuamente formações, mentorias e cursos em diversas áreas. Uma pessoa que está sempre a desenvolver-se. Como se ainda não bastasse, é também host de um podcast que se chama Conversas de Personal Trainer. Damos as boas-vindas ao Fábio Filipe. Obrigado. Fábio, muito bem-vindo ao podcast e obrigada por estares aqui connosco. Obrigado eu pelo convite, é um gosto. Ora, falámos da parte formal, falámos da parte bonita, falámos daquilo que se encontra facilmente na internet sobre ti e eu queria começar assim logo com uma pergunta que talvez seja meia diferente daquilo que estás à espera, mas há um facto sobre ti que não se encontra na internet e que tu achas assim curioso contar à audiência? Que não se encontra na internet. Essa é difícil logo assim para me deixar aqui a pensar. Género, não sei andar de bicicleta. Por acaso sei. Por acaso sei lá. Isso é mesmo difícil. Algo que não se encontra na internet. Eu não partilho muito na internet, por exemplo, sei lá, da minha vida pessoal. Acho que é uma coisa que talvez mais pessoas que estejam na internet o fazem com bastante frequência. Mas no meu caso eu decidi não o fazer. Para já porque não faz parte daquilo que é a minha personalidade, de mostrar muito daquilo que é a minha vida fora do âmbito profissional. E eu até próprio passo uma mensagem contra essa, que é partilhem também um pouco daquilo que é a vossa vida pessoal, porque isso acaba por gerar conexão, etc. Mas sei lá, acho que tem muito a ver com a minha personalidade. Pode não parecer por aquilo que eu agora transmito, mas sempre fui uma pessoa mais reservada, mais introvertida, mais estar no meu canto. E talvez isso seja uma das coisas que não se encontrem na internet, talvez, não sei. Não sei se respondo à tua questão. Ou se querias um facto mais curioso. Sei lá, sou tio de 5 sobrinhos, todos rapazes, por exemplo. Tenho 3 irmãos, todos rapazes também. Então é aqui um facto que se calhar não se encontra na internet. Exatamente. Ok, boa. Olha, vamos então começar um bocadinho pela tua história, pelo teu background. E queria já começar por aí. Então, o que é que leva a uma pessoa mais introvertida, portanto não tanto de exposição, o que é que a leva à internet, em primeiro ponto? Uma vontade de ajudar. Eu, quando comecei a Academia do Personal Trainer, comecei com uma missão. Não sabia para onde é que me ia levar, mas sabia aquilo que eu queria passar, que era... Eu, numa fase da minha carreira muito precoce, quando comecei, não havia nada sobre vendas, sobre a parte do negócio do treino personalizado, isto há 11, 12 anos atrás, portanto... Hoje em dia já existe bastante, já existe mais informação divulgada nesse sentido, mas eu na altura nunca tive essa parte, ou seja, eu comecei a trabalhar, nunca ninguém me tinha dito que eu iria ter que vender. E eu bati com essa realidade de frente e eu não faço ideia como é que isto se faz. Eu fiquei quase que em pânico. Eu sou uma pessoa introvertida, não sou para chatear ninguém, não quero estar no meu canto. Agora como é que eu vou fazer? Porque eu gosto disto, eu gosto de dar treinos, gosto de ajudar as pessoas, então... Como é que eu vou fazer isto? Eu tenho que vender, eu tenho que aprender. E a Academia do Personal Trainer surge precisamente para isso, que é
não existe nada a divulgar uma informação sobre a parte do negócio. Existia da parte técnica, existia montes de formações da parte técnica, só que nada havia sobre venda, sobre como é que o personal trainer pode potenciar um negócio. Então foi daí, comecei a criar conteúdo só porque sim, conteúdo, vou partilhar conteúdo, não sei para onde é que isto me vai levar, mas vou começar a partilhar conteúdo. E basicamente foi isto, foi a missão de ajudar. Numa primeira fase, quase sem aparecer, eram aqueles posts de slides, eu não aparecia em lado nenhum, mas pouco a pouco depois fui começando a aparecer. Tu nessa altura estavas a exercer como personal trainer ou já estavas em cargos de chefia? Estava num misto, ainda como personal trainer, mas ao mesmo tempo já tinha assumido um cargo de diretor de clube. Ok, e nesse clube que tu trabalhavas, foi aí que te estimularam a aprender? Porque, imagina, para a audiência, pronto, isto para nós é muito comum, existem diferentes tipos de ginásio na rua, não é? Existem aqueles ginásios mais formalizados, digamos assim, com processos instalados. Existe muito ainda o ginásio de recepcionista, é instrutor de sala, é tudo. E nesses sítios não há muito esta questão da venda, lá está, do processo de avaliação, etc, etc. Ou seja, o sítio onde tu trabalhavas, que tipo de ginásio é que era e porque é que tu sentiste esta necessidade da venda? Ok, então dando-te um contexto. Em primeiro lugar, eu quando comecei, logo o meu primeiro ginásio foi em Alcobaça. E em Alcobaça, nessa altura, nem sequer existia serviço de treino personalizado. Eu estive lá durante um ano, ao mesmo tempo que fazia o mestrado em Lisboa, mas só que eu sempre quis, ou seja, a partir do momento em que eu decido entrar para o fitness, eu sempre quis, eu quero ser personal trainer, eu quero fazer isto. Só que ali eu não tinha essa oportunidade. Porque não havia mesmo, não havia treino personalizado, só havia um ginásio na cidade, era mesmo aquele ginásio pequeno na altura, hoje em dia já não é assim, já é um ginásio um pouco maior e já com esses processos instalados, mas na altura não havia nada disso, eu fazia tudo, eu fazia recepção, eu fazia sala de exercício, eu dava aulas de grupo, 3 aulas de grupo por dia, que hoje em dia, só de pensar nisso, até me dá aqui urticária. E depois sim, vou para um ginásio em Lisboa, mais propriamente em Sintra, que já tem esses processos implementados. Ou seja, foi um ginásio que me ajudou no sentido que me deu muita formação inicial, tanto na parte técnica como depois também na parte da venda. E se calhar se não fosse essa formação inicial, eu não teria conseguido dar esses passos, no sentido em começar a carteira de clientes, etc. Então era um ginásio com processos, e com um processo de formação interno bem implementado, que hoje em dia ainda tem, e isso ajudou bastante, claro. E como é que quebraste então essa barreira do introvertido a vender? Foi de forma natural. Eu acho que quando tu tens uma missão, quando tu tens algo que... tu tens uma missão, eu quero ajudar pessoas. Há uma barreira, qual é que é a barreira? Eu sou introvertido. A minha vontade de ajudar pessoas tem que ser maior do que essa própria barreira. E é muito por aí. Se não for, tu vais tendo sempre barreiras ao longo do tempo, ao longo da tua vida. Aquilo que te vai fazer passar essas barreiras é a tua vontade de as passar, é a vontade de o resultado final que tu procuras ser maior do que essas barreiras, porque isso vai haver sempre, não é? Ou seja, tu vais ter sempre alturas em que vais estar fora da zona de conforto, vais ter sempre alturas que vais ter que superar de alguma forma algum medo ou alguma limitação que tu sintas que possas ter. Eu acho que isso é o que faz a diferença e muitas vezes há personal trainers que me vêm perguntar o que é que fazem, porque são introvertidos ou porque são tímidos. Isso nunca deve ser um impedimento, tu és assim, está tudo bem, tens que aceitar que és mais introvertido, ok, mas a partir daí o que é que tu vais fazer? Se calhar não vais abordar as pessoas da mesma forma que um colega que é mais extrovertido vai abordar, mas vais abordar na mesma. Então é muito por aí. Acho que passa muito por aí. Ok. E depois então, tu criaste a academia, portanto começaste a criar conteúdo, foste para a internet, não aparecias. Quando é que isto começou a dar certo ou quando é que tu começaste a perceber que havia ali qualquer coisa? Como é que foi esta transição? Olha, primeiro, não havendo nenhum conteúdo do género em Portugal na altura, é natural que surja interesse e tu perceberes que, ok, existia aqui uma necessidade que não estava a ser cumprida, não é? Uma necessidade que ninguém estava a falar. Ninguém falava do dia-a-dia do negócio do personal trainer, das dificuldades que tem,
do que é realmente o dia-a-dia do personal trainer. Então houve essa procura. Eu comecei numa primeira fase, as minhas primeiras vendas vindo da Academia do Personal Trainer foram cursos presenciais, passados 3 meses de eu estar sempre a produzir conteúdo, e foram cursos de vendas, só venda, treino personalizado, pronto. E claro que depois, ao longo do tempo, aquilo que eu fui fazendo, fui aparecendo, ou começar a pôr a cara nos posts em que eu fui aparecendo, depois pouco a pouco a ir com o vídeo também. Numa primeira fase assim, uns vídeos muito, que eu agora olho para eles, e não são de todos os vídeos perfeitos, mas são os vídeos que têm que ser feitos na altura que têm que ser feitos, ponto. Ou seja, e esta também é uma mensagem, não tem que ser perfeito, tem que ser feito, e tu só vais conseguir melhorar algo se tu fizeres. Se tu não fizeres, tu até podes tirar as formações todas do mundo, as mentorias todas do mundo, que se tu não aplicares, tu vais estar exatamente no mesmo sítio. Não sei se acontece, mas eu na altura ficava super triste, porque tipo, aí só 2 pessoas é que viram, hoje em dia, graças a Deus, só 2 pessoas é que viram, de género, aquilo... Os primeiros vídeos. Sim, porque não é que seja mau, mas lá está... Pronto, é o que é, não é? Sim, é o que é, ou seja, eu acho que mesmo hoje em dia não me preocupo muito com os números de quantos veem, quantos não veem. Claro que vais ver sempre quantos veem, quantos... Há muita coisa que tu podes controlar, há outras coisas que tu não podes controlar. Por exemplo, eu sei perfeitamente que se eu colocar um vídeo a falar mais de uma parte mais técnica ou de dar uma dica mais técnica, não vai ter tanta interação, porque isto nas redes sociais, o que é que as pessoas procuram? Entretenimento, não é? Basicamente é o entretenimento. Então, se eu fizer um vídeo mais entertainment, vai ter mais views ou vai ter mais interação do que se eu fizer um vídeo mais técnico. A questão é, a pessoa que vai ver, ou as pessoas que vão ver esse vídeo mais técnico, se calhar são aquelas que vão estar mais interessadas e vão estar, que se calhar é aquilo que tu procuras mais e é aquelas que se calhar estão mais próximas de comprar, ou, percebes? Às vezes não se pode olhar só para uma variável de forma isolada. Agora, voltando atrás, sim, esses primeiros vídeos, sei lá, acho que fazem parte. Se eu não fizesse esses primeiros vídeos, não fazia os vídeos que faço hoje. Acho que é um bocado por aí. E no outro dia estava a ouvir uma frase, acho que até de um rapaz que trabalha contigo, da Outlier, que eu revejo-me perfeitamente, que é, ele dizia que a pessoa que nós somos hoje, se calhar era a pessoa que nós queríamos ser há 5 anos atrás, e nós nem pensamos nisso. E esquecemos-nos disso. Então, é um bocado por aí. Sim. E então, depois, formações presenciais, voltando ainda aqui, entretanto mete-se o confinamento, não é? E tu passaste logo para a vertente online, viste aí uma oportunidade, como Sim. é que fizeste esse... Foi praticamente logo. Eu estava numa mentoria na altura do Luciano La Roça, que foi meu colega em Alcobaça na escola, e eu estava na mentoria dele e eu ali numa primeira fase foi logo uma questão que eu lhe perguntei, olha, o que é que eu faço? Vendo ou não vendo? Vou ficar naquela de estou a vender, estou-me a aproveitar do momento ou estou a ajudar? Então foi ali uma diferença de mindset, ok, estás a ajudar, então foi logo aquilo que eu fiz, comecei logo a fazer vendas de formações online nessa altura, e pronto, e foi a partir daí, ali no segundo confinamento foi quando eu me despedi do ginásio onde eu estava como diretor. Eu até era para ficar como area manager nessa altura, adquirimos um clube nessa altura, eu ia ficar responsável dos dois, e foi precisamente nessa altura que eu tive que pesar. Ou eu continuo aqui num limbo ou estou a ajudar um negócio que não é o meu, nunca vai ser o meu, ou eu decido arrancar e dedicar-me a 100% ao meu negócio, e foi aí que eu decidi. Já tinhas alguma segurança? Já tinhas alguma renda confortável ou foi na loucura mesmo? Não foi na loucura, até porque eu tive algum tempo já com renda da Academia do Personal Trainer, que me garantia. Quando falamos de renda, ou seja, era uma renda que te desse alguma estabilidade? Sim. Ok. Sim, assim, a estabilidade eu tinha, se eu procurasse só a estabilidade, eu se calhar não tinha deixado o ginásio, porque estava super bem, tinha um bom ordenado mesmo, se calhar muito acima da média em muitos clubes se pagam em termos de diretores, contrato, tudo mais, tinha acabado de comprar casa, ou seja, estava ali, estava super estável, tranquilo. Se calhar algumas pessoas, não me mexam nisto que isto está bom. Mas não, eu sempre tive esse bicho de empreender e de ter o meu próprio negócio. E decidi que naquela altura era a altura certa para o fazer.
Já tinha começado, já tinha arrancado com alguns cursos online, tinha corrido super bem, então fiz os meus primeiros lançamentos também nessa altura e tinham corrido muito bem. E então foi aí que eu decidi, vou-me dedicar a 100% aqui, porque se eu a 50% ou a 30% estou a conseguir ter resultados, se eu me dedicar a 100%, acho que vai ser inevitável as coisas correrem bem, porque às tantas, tu quando dispersas energia em diversas direções, depois também não é bom, porque nem fazes uma coisa nem fazes outra. Exato. Né? Então, afunilei ao máximo e pronto, e foi aí que decidi. Fizeste sempre sozinho? Tens equipa? Durante muito tempo sozinho. Neste momento tenho uma equipa, mas é uma equipa muito enxuta, porque é isso que eu quero também. Não quero crescer só com a equipa, apesar de, por exemplo, já tive inúmeras mentorias e algumas defendiam essa linha de crescer equipa, mas eu olho neste momento para o panorama que existe e para a tecnologia que nós temos à nossa disposição e para tudo o que nós conseguimos fazer com uma equipa enxuta, e depois também tem muito a ver com aquilo que tu procuras. O que é que eu procuro? Eu procuro ter... um dos meus valores principais é a liberdade. A partir do momento em que tu tens uma equipa muito grande, tu tens que liderar essa equipa. E liderar essa equipa vai-te tomar muito tempo, vai tornar a estrutura mais pesada. Então, na minha visão, eu quero uma equipa enxuta. Para já são duas pessoas. Um é o desenvolvedor do software, a outra é a Bruna, que me trata do tráfego, da parte do suporte e tudo mais. E para já é assim que eu tenho crescido, é com esta equipa. Por exemplo, no software, aquilo que eu faço quando preciso dar algum sprint ou preciso de ter o meu desenvolvedor mais dedicado a uma coisa e quer desenvolver alguma outra funcionalidade ou melhorar alguma coisa mais rápido, contrato outro freelancer para me fazer aquele trabalho e avançamos assim. Isto depois tem muito a ver com o lifestyle que tu queres, é o chamado lifestyle business, que hoje em dia em Portugal já se começa a falar um bocadinho, mas um bocadinho muito pequenino, mas tem a ver com isso. Eu quero ter liberdade, eu quero ter a possibilidade de estar aqui hoje a falar contigo e não estar preocupado em fazer alguma coisa ou ter que estar em algum sítio ou percebes? Quero ter essa liberdade de escolha. Isso é uma visão mesmo. És a primeira pessoa que eu vejo a falar assim, porque de género, nós associamos sempre a eu vou delegar para ter mais liberdade, precisamente, e tu estás-me a dar a visão diferente, mas faz muito sentido aquilo que tu me estás a dizer. A questão é, na realidade, Fábio, porque, ou seja, a produção de conteúdo, por exemplo, para o Instagram, responder a mensagens, isto tudo é muito tempo e não deixa de ser trabalho, ainda que façamos no café ou em qualquer sítio. Tu sentes essa liberdade verdadeiramente só com essas duas pessoas? Sinto. Isso é muito diferente. Tu tens de pensar que existem vários tipos de alavancagem e o Naval Ravikant fala disso. Hoje em dia nós temos 3, 4 tipos de formas de alavancar. Temos através de equipa, que é através das pessoas, ou seja, tu ganhas escala através do trabalho de outras pessoas, que é a forma mais antiga de alavancagem que existe, mas hoje em dia já há outras formas. Aquilo que tu estás a fazer aqui é uma forma de alavancagem, que é tu estás a produzir um conteúdo de longa duração que depois podes transformar em conteúdos de curta duração, para distribuição. Que é a forma de alavancagem através do conteúdo, ou seja, tu podes gravar, e acho que tu fazes isso, corrija-me se eu estiver errado, que é, tu podes gravar um programa de treino e vendê-lo múltiplas vezes, isso é outra forma de alavancagem. Tu tens a alavancagem através do software, que é aquilo que eu faço neste caso. O software é o meu maior funcionário neste momento. Ele está a trabalhar para mim neste momento. Mas imagina, eu apoio ao cliente, és tu que fazes? Não, é a Bruna. Ok. Porque imagina... Eu às vezes também posso dou algum suporte, por exemplo, nós temos um grupo de comunidade do software, um grupo de Facebook, questões mais técnicas que possam surgir ou questões mais do PT, ou seja, como é que eu faço isto ou como é que eu faço aquilo, às vezes entro eu. Mas não é ainda suficiente, ou seja, se eu tiver que por algum motivo, se continuar a crescer ainda mais, sei que poderá ser um ponto em que eu tenho que colocar outra pessoa, 100% dedicada ao suporte, por exemplo, mas pronto, é isto, basicamente. Não... Pois, porque a minha dificuldade é essa com os programas. Tem muito a ver com outra coisa, que é algo que eu melhorei agora, por exemplo, nos meus processos internos, que é, e li num livro que
eu agora não te sei dizer o nome agora de cabeça, mas se eu abrir ali as notas eu consigo ver, é o do Dan Martell, agora lembrei-me do autor, que chama-se Buy Back Your Time, lembrei-me agora. E ele fala, por exemplo, nessa questão do suporte, coisas que era eu que estava a fazer e a responder, questões que era eu que estava a fazer e a responder, o que é que ele diz? Tu podes gravar o teu processo, imagina, uma pessoa tem um problema, eu vou resolver-lhe o problema. Em vez de ser eu resolvo-lhe o problema e entrego-lhe a resolução. Sou eu que estou a fazer. Está-me a tirar o meu tempo. O que é que eu posso fazer com isso? Vou-lhe resolver o problema, mas vou gravar a minha tela, vou gravar eu a resolver o problema, vou partir isso em vários processos, vou escrever esses processos, vou colocar num fecheiro e agora vou dizer assim à Bruna, este é o processo para se alguém aparecer com este problema. Ela vai lá, assiste ao vídeo, vê os processos e eu já não tenho que fazer aquilo mais. Pois, e se um dia a Bruna for a Fátima, serve igual. Se um dia alguém entrar para o suporte, está lá a documentação toda. Se a Bruna um dia sair e entrar outra pessoa, ela tem lá, ou seja, estão lá todos os processos nesse fecheiro de como é que se faz tudo. Perfeito. E sempre que aparece alguma coisa nova, é isso que eu faço. Ok, eu resolvi assim, vou gravar, processo, tal, está feito. E é mais uma forma de alavancagem. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo se tu quiseres pesquisar, que é o Justin Welsh. Ele empreende a solo. Eu ia pedir uma caneta. E ele fatura 4 milhões ao ano. Agora vai-lhe lá dizer que ele tem que ter uma equipa. Ele não quer. Tu fizeste algum tempo tipo modo caverna? Ou seja, até teres essa alavancagem feita, se não queres ter pessoas a fazer, és tu que vais ter que fazer. Tens que fazer, sim, claro. Em algum momento, para conseguires, tu podes automatizar ou podes delegar, não é? Algumas coisas estão automatizadas, há outras coisas que estão delegadas, mas há outras coisas que, claro, que vou ter que ser eu a fazer, pelo menos numa primeira fase. Sei lá, por exemplo, os vídeos tutoriais do software, sou eu que faço. Aí eu não te vou dizer não trabalho, eu trabalho, sim. Não é? Ou seja, a liberdade vem na mesma medida da responsabilidade. Eu estou a trabalhar, eu trabalho, não é? Eu estou aqui, estou a trabalhar. Isto é trabalho. Portanto, não é o mar de rosas de agora não tenho que fazer nada, não é isso. Claro que não é isso. Até porque o que me liberta-me tempo para, por exemplo, para onde é que eu quero levar o software? Ter tempo livre para pensar, entendes? Para pensar, ok, abrir o software e dizer assim, estou aqui na parte da prescrição de treinos, o que é que eu posso melhorar aqui, que isto é o fundamental? Como é que eu posso fazer com que eles percam menos tempo a prescrever treinos? Isso aconteceu há pouco tempo. Abri a parte da prescrição e vi, ok, eles escrevem o nome do exercício, o sistema faz a pesquisa, puxa o exercício, logo o vídeo, mas depois as variáveis eles têm que preencher uma a uma. Posso resolver isto, eu meto aqui um botão, ele preenche só a primeira linha, carrega no botão e preenche tudo o resto, e depois só tem que ir alterar o que quiser. Uma coisa tão simples, mas que se tu não tiveres tempo para pensar, exato, não consegues. Pois, estás focado na operação, há coisas que vão passar. E para onde é que tu queres levar o software? Fizeste a pergunta, eu quero a resposta. Olha, primeiro que nada, quero levá-lo ao máximo de personal trainers em Portugal, como é óbvio. Há muita gente que me diz, porque é que não vais vender para fora? Ainda há tanto por explorar em Portugal, porque é que eu vou vender para fora? Depois, quando tu colocas algo, ou seja, imagina agora que eu começava a vender para a Espanha, o que é que isso implica? Em segunda ordem, tradução, ok, isso é o mínimo. Tradução, ok, suporte em espanhol. Mais, como é que eu vou fazer a divulgação em espanhol? Tenho que ter os meus criativos todos, vou gravar criativos em espanhol, ou o que é que eu faço? Ou meto só imagens? Ou seja, há todo um leque de coisas que tem, não é só, olha, agora vou para a Espanha, exato, não é? Não é assim. Então há sempre o pensamento de primeira ordem e o pensamento de segunda ordem. O pensamento de primeira ordem é aquele que é o imediato, é tipo, a segunda ordem é o que é que isso implica, quais é que são as consequências. Muitas vezes até mesmo uma nova funcionalidade geram-te problemas diferentes, vão-te gerar problemas, ou seja, então para já, aquilo que eu, assim, missão
missão a longo prazo é chegar ao máximo de personal trainers a Portugal. Não equacionas a venda para ginásio? Não. Não? Não. Quanto muito, e é algo que estamos a preparar, provavelmente ainda sairá este ano essa atualização, que vai ser assim maiorzinha, vai ser para PTs que já têm equipas, pequenas equipas, e para estúdios. Não quer ginásios. Ok. Apesar de haver ginásios a usar. Por algum motivo? Porque tem a ver com posicionamento. Tem a ver com posicionamento. Eu não quero tudo. Eu quero o personal trainer. Para ginásios já existem softwares. E softwares que para os ginásios fazem mais sentido, que têm, sei lá, têm o sistema de faturação lá associado também, gestão de entradas, agendas, ou seja, vai dar um peso ao software que eu não quero dar, entendes? Eu quero ajudar o personal trainer, quero ajudar o personal trainer a escalar. E isso pode fazer sentido sim, e vai fazer, e já está em andamento. Personal trainers que começam a ter equipa, com outros personal trainers ou até mesmo nutricionistas, conseguirem adicionar elementos ao software. Até porque nós só temos um plano, nós só vendemos um plano, é simples neste momento. Esse upgrade já vai trazer 2 planos novos, 2 planos mais caros, que é o que dá para X números de elementos de equipa, o outro que dá para mais elementos de equipa. Então é para aí que eu vou caminhar. O software surge de uma necessidade que tu detectaste no caminho, ou já era algo que tu desde o início tinhas? Olha, já é algo que eu, logo no meu primeiro ano de trabalho aqui em Alcobaça, desenhei com 2 amigos meus, que são programadores na altura, e eu tinha essa ideia, e tenho os desenhos ali nas notas fotografados. Já nessa altura eu tinha essa ideia, que depois ao longo dos anos foi-se esquecendo. Só que senti sempre que eu testei muitos softwares, eu também cheguei a fazer acompanhamento online, aliás, eu devo ter sido dos primeiros a fazer acompanhamento online em Portugal. Eu fiz uma formação nos Estados Unidos na altura com o Jonathan Goodman, de treinador online, que era o Online Trainer Academy, e testei muitos softwares. Primeiro, em português de Portugal não havia nenhum. Esse foi um ponto que eu sempre senti que poderia ser um handicap, porque até tu como personal trainer até podes dominar muito bem o inglês e está tudo bem, só que os teus clientes nem todos o poderão fazer assim de forma intuitiva, então há sempre ali uma pequena barreira, se não for a tua linguagem natural. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, senti sempre que são softwares super completos, super completos, com 1001 funcionalidades, mas que depois ao mesmo tempo e na mesma medida sentia que eram muito complexos, tanto para o PT como para o aluno. Então eu pensei, eu quero algo simples, algo que cumpra o propósito, que a pessoa, o aluno quando entra na aplicação seja super simples de trabalhar com aquilo, não há cá dúvidas, eu posso dizer que nós no suporte de alunos recebemos 1, 2 mensagens, tipo quando o Rei faz anos, recebemos mais de PTs, pronto, mas ainda assim é sempre tentar evoluir no sentido em que seja o mais simples possível e que não haja dúvidas de utilização. Isso depois há muitas coisas que têm que ser pensadas quando tu lanças uma funcionalidade, em termos de o X, que é o User Experience e usabilidade, e como é que tu colocas um botão, aquilo que colocas no botão, aquilo que colocas num filtro, se estás só o ícone, a pessoa não vai saber que aquilo o que é que aquilo faz, então tudo isso tem coisas que tu tens que aprimorar, então é muito por aí, foi muito por aí que então houve uma altura que eu pensei nisso, depois recuei, porque é um custo muito elevado tu desenvolveres no software, mas depois surgiu aqui a possibilidade de avançar com a ideia, numa fase inicial, um MVP que hoje não tem nada a ver, ou seja, também, lá está, e acho que esta mensagem é importante, que é, tu não tens que ter tudo perfeito no início, tu tens é que avançar, porque depois tu avançares, tu vais melhorar. Eu lembro perfeitamente no momento em que nós lançámos, tu testas tudo, está tudo ok, está tudo a funcionar. A partir do momento em que tu lanças cá para fora, ok, lancei, começam a surgir bugs, ok, tenho que resolver, bora resolver, tal. E tu vais melhorando a partir daí. Outra coisa que eu acredito que seja também muito, muito benéfico é
tu teres alguém em Portugal, tu sabes quem é que está por trás do projeto. Tu mandas-me uma mensagem direta, eu vou-te responder. Se tu mandas uma mensagem direta ao CEO XPTO Nice lá do Trainerize, ele não vai responder. É esse facto, ou seja, qualquer pessoa em Portugal manda-me uma mensagem e eu vou responder. Ou manda uma sugestão, ou manda qualquer coisa e eu estou aqui para também filtrar, obviamente, porque depois às vezes também não dá para fazer um software à medida de cada um, não é? Nós procuramos que seja o mais personalizável possível, e é. Mas há coisas que nós depois vamos ter que filtrar. Pronto, e basicamente foi nesse contexto todo que eu decidi avançar e decidi lançar o software. Eu estou a detectar aqui 3 coisas em ti, que é pensar, simplificar e buscar. Buscar no sentido em que já falaste de livros, formações e pronto, eu acompanho o teu trabalho há muito tempo e é uma coisa que eu vejo muito em ti, que é essa busca diária por mentorias, livros, tu lês muito, estás sempre a fazer formações fora, dentro, ou seja, a minha pergunta é, tu fazes isso por uma real necessidade de evoluir ou por algum síndrome do impostor? Do tipo, eu ainda não sei nada, então deixa-me aprender. Sim. É assim, na verdade, esse síndrome do impostor em determinadas fases aparece sempre. Eu acho que é um bocado... aparece em praticamente todas as pessoas em algum momento, em alguma fase ou em algo que possa acontecer naquele dia que tu pensas, porra, se calhar eu não sei nada ou isto está a correr muito mal. Sei lá, ainda hoje, por exemplo, ainda hoje em dia, não é hoje, hoje em dia, se acontece, sei lá, eu posso ter entrada de 20 pagamentos durante um dia e ter um cancelamento e eu digo assim, porra, isto vai já tudo, vai tudo abaixo. Sei lá, posso ter esse pensamento durante ali 2 segundos ou 3. Mas não, tem a ver com aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito, que nós devemos estar sempre em melhoria constante, ou seja, eu nunca vou saber tudo, eu nunca vou ser... eu tenho que ter a humildade de estar sempre a aprender, porque se eu passo essa mensagem, eu próprio tenho que viver essa mensagem, não é? E seja em livros, seja em formações, seja em mentorias, eu acho que é importante nós termos essa consciência, mas há algo que eu procuro sempre, seja nesses cursos, ou mentorias, ou livros, mesmo livros, eu falo em livros porque muitas vezes aquilo que eu sinto que a maior parte das pessoas faz é ler um livro, mas não aplica nada do que está lá no livro, é procurar que seja algo que eu possa tirar e que eu possa aplicar. Que eu possa aplicar realmente. Como é que eu vou aplicar aquilo que eu estou a ler? Então, nos livros, principalmente, eu procuro, e há leituras que eu às vezes volto a fazer por causa disso, é porque às vezes não é o momento certo para aquele livro, ou não é aquilo que eu preciso neste momento, então eu procuro cada vez mais que a minha leitura seja algo que eu esteja a sentir neste momento que me vai ajudar. A mesma coisa com as formações e com as mentorias. Eu às vezes faço pausas, outras vezes faz sentido eu agora estar a fazer alguma coisa. Faz sentido eu agora estar a fazer aquela mentoria. Ou não faz sentido. Também acontece, não é? Abandonas livros então, está tudo bem. Se não tiver a gostar, ou se não tiver a gostar, ou se sentir que não está a fazer sentido naquele momento, sim, abandono às vezes. Antes não, agora sim. Ok, porque eu às vezes também acho muito isso, a pessoa está a ler só ali para cumprir calendário porque já começou e não está a fazer muito sentido. Não, até porque, por exemplo, quem está a criar o hábito da leitura, quando força isso a acontecer, aquilo que vai acontecer é que deixa o livro em cima da mesa de cabeceira e nunca mais o vai buscar. E depois nem começa outro porque tem lá aquele que ainda não acabou. Exatamente. Tu, a nível de mentorias e de outro tipo de formações, acho que isto também é uma mensagem interessante, porque nunca é, ou poucas vezes, é de parte técnica daquilo que tu és de formação, ou seja, tem muito mais a ver com complementos, não é? Sim. Quais são as áreas assim que tu procuras mais e que, mais do que tu, Fábio, é que achas que toda a gente deveria procurar? Epá, toda a gente? Toda a gente da nossa área, da área Sim, da saúde, do ok. fitness. Eu acho que tem que ter a capacidade, porque nós na nossa formação base nós temos muito daquilo que é a parte técnica e existe depois muita oferta também.
muito, mesmo assim. Sim, depende, é questionável. Sim, há muita palha, não é? Sim. Há palha também. Mas pronto, há alguma coisa, pelo menos. Mas depois cá fora também existe muita oferta da parte técnica. E existe sempre uma tendência a haver acho eu, haver um investimento maior na evolução técnica. E acho muito bem. Acho que é a nossa base, a base de qualquer profissão que seja, sei lá, ligada à saúde. Em todas as profissões, eu acho que a parte técnica, tu sabes aquilo que estás a fazer ou entregar o resultado final, acho que é fundamental. Tem que ser fundamental para aquilo que tu entregas. Mas depois há que saber capitalizar esse conhecimento, que é a outra parte. Eu tenho o conhecimento, eu consigo entregar o resultado. Ok, boa. Como é que eu posso capitalizar esse conhecimento ou esse skill, ou o que seja? E isso vai ter muito a ver com eu saber divulgar o meu serviço, ou seja, eu ter um conhecimento de marketing, conhecimento de vendas. Como é que eu vou vender isto que eu tenho, o meu produto? Como é que eu posso empacotá-lo? Como é que eu posso divulgá-lo? Como é que eu vou comunicá-lo? Porque se eu tiver o melhor conhecimento do mundo a nível técnico, mas depois não o capitalizar, primeiro, não me vai meter dinheiro na mesa, ou em casa, ou o que seja, e segundo, eu não vou conseguir ajudar as mesmas pessoas que eu conseguiria ajudar se eu soubesse capitalizar. Porque eu capitalizar aquilo que eu sei e aquilo que eu consigo entregar vai ser a consequência também do número de pessoas que depois eu consigo ajudar. Quanto mais eu tiver a ganhar, quanto mais clientes tu tiveres, quanto mais dinheiro tu tiveres, vai estar intimamente ligado à quantidade de pessoas que tu estás a ajudar, não é? À quantidade de vidas que tu estás a ajudar. Então, por isso, eu acho que é fundamental haver essa abertura de mente de marketing faz parte, eu tenho que o dominar, ou tenho que pelo menos saber as bases, para, ou poder delegar, ou o que seja. As vendas, é fundamental eu saber vender-me. Então, estas duas vertentes, eu acho que é fundamental. Tu vens de famílias, desculpa a pergunta, de famílias com alguma posse ou famílias com menos posse? Não sei classificar, médio talvez, classe média, talvez. Eu vou-te explicar o porquê da minha questão. Seguramente que sentes que há muito tabu sobre o dinheiro. E isso estás a dizer que o dinheiro é uma consequência de quanto mais pessoas ajudas. A maior parte das pessoas efetivamente não tem essa visão. Ou seja, tu sentes que há uma carga negativa, não só relativamente ao dinheiro, mas também à própria palavra venda, porque é sempre aquilo, tu ainda há bocado falaste disso, vou-me aproveitar da situação. Não, porque é que aproveitar nós vamos sempre para o mau sentido. E isto está muitas vezes associado a pessoas de classes mais baixas, que é a maioria da população, e a maioria de nós vem dessa realidade dos nossos pais a falar negativamente sobre dinheiro e os ricos são isto e aquilo e aquilo outro. Sim. Não, nesse sentido eu tive sorte de crescer num ambiente que o meu pai tinha o próprio negócio e tinha, agora já não tem porque reformou-se, sempre construiu aquilo que teve por ele, ou seja, teve um negócio. Acho que isso obviamente pode-me ter influenciado de alguma forma. Dois dos meus irmãos também têm muito esta veia mais empreendedora, que eu sou o mais novo, portanto também tiveram a sua influência em mim, mas sempre tive este pensamento de quanto mais tu entregas, quanto mais tu dás, mais à partida vem de volta, que é uma consequência. E existe essa parte, mas acho que é mesmo cultural em Portugal, não é, acho que nem sequer tem a ver com classes, porque há pessoas mais ricas que também têm esta mentalidade. Mas eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho que é muito cultural. Em Portugal não se valoriza o crescimento. Tu basta olhares para, sei lá, coisas como a tributação. Há muita mentalidade, mesmo em contabilistas, não sei se tu tens a empresa aberta, sim, de tu olhar lá que tu estás a dar muito lucro, tens que arranjar despesas que é para teres menos lucro. Isso para mim não faz sentido nenhum. A minha empresa tem que dar lucro. Eu quero é dar lucro. Agora eu vou comprar não sei o quê só para ter menos lucro. Não é? Percebes? Sabes o que é que me disseram no dia antes de eu ir abrir a empresa? Não. Que a empresa não pode dar lucro. E eu, lá está, exato, eu não tenho é cultural. Muitas bases. Eu não tenho ninguém na minha família empreendedor, então eu não sei fazer isto. Então, mas como assim? Não, mas eu quero abrir a empresa para dar lucro. Não, mas não pode porque senão vai ser tributada, porque senão não sei o quê. Então a empresa tem que ser ali tipo resbés, gasto.
Eu não, mas Exato. para isso não faz sentido, para isso prefiro não abrir. Pronto, entretanto, depois, enfim, não é? Sim. Percebi melhor como é que funcionava e efetivamente avancei. Sim, tens que pagar impostos sobre o lucro, é verdade, custa. Oxalá, o meu sonho, Fábio, verdadeiramente, é um dia pagar Sim, milhares lá de está. euros de impostos. Sim, lá É está. super bom sinal. É verdade, é verdade. Não é? Quanto mais impostos tu pagas, à partida quer dizer que Melhor, não é? que melhor, mais estás a ganhar, é verdade. Custa a pagar, custa. Eu revolto-me muito com Sim. a carga que existe. muito alto, Não, acho que são coisas diferentes. Porque se olharmos para países que até são da União Europeia, as políticas que têm em relação a isso são muito mais atrativas. Eu podia dizer assim, eu trabalho online, vou para ali, para o lado, que pago menos impostos. Mas pronto, acho que são Sim, outros sim, 500, mas é essa parte cultural que existe em Portugal e começa logo, por exemplo, nessas coisas, que é como é que tu demonizas o lucro. E claro que depois há muita componente política aqui. Portugal é mais virada à esquerda e a esquerda não gosta do capital e do lucro, etc. Portanto, mas isso lá está, são Também outros tens 500. mentorias para PTs. Sim, hoje em dia já não abre há algum tempo vagas para mentoria, porque lá está. Porque existe uma coisa que é o síndrome do objeto brilhante. O que é o síndrome do objeto brilhante? É quando tu estás focado numa coisa e depois vês alguém ou algo a lançar alguma coisa e tu dizes assim, eu também quero, e vou atrás. E depois vês outra, eu também quero, e vou atrás, e vou atrás, e vou atrás. E depois, às tantas, estás a ir atrás de tudo e, como disse há bocado, não vais atrás de nada. E uma das coisas que mais tenho aprendido é o foco é tudo. Quando tu te dedicas a 100% a uma coisa e estás ali, a fazer o básico, bem feito, tu vais crescer muito mais do que se estiveres a ir a todo o lado. Tu tens que aceitar que não podes ir a todo o lado. Aliás, podes, mas nunca vais bem a todo o lado. Então o teu foco neste momento Neste é momento mesmo é o no software. software. A academia, onde é que fica no meio disso? A academia está a ficar como um bónus, que é ou seja, como é que eu olhei? Eu vou dar aqui mais um ponto de valor a quem entrar para o software. Quem entra para o software tem acesso aos cursos que estão dentro da academia. Já não estás a criar... Crio de vez em quando. Vou criando consoante aquilo que eu vejo que podem ser as necessidades também do pessoal, vou atualizando também, mas já não como fazia antes, que era dava uma aula todas, lá está, pois... Eu queria perguntar-te isso, porque existe muito... Hoje eu vejo pessoas a quererem criar academias de tudo, porque lá está, é uma espécie de um Netflix, vês ali uma receita recorrente, aquilo até faz algum Mas não é sentido. tão bom assim, não é tão... Custo-benefício. É difícil tu manteres aquilo... Porque lá está, eu estava a gravar uma aula toda... Numa primeira fase era uma live todas as semanas com uma aula. Ok, deixei as lives para ser gravado, porque o pessoal assistia em diferido. Porque é que eu tenho que estar a assistir a uma aula em direto quando eu posso assistir depois quando eu quiser? Então a live deixou de fazer sentido. Deixei a live, passei a aula gravada. Todas as quartas, ou o que era, já não lembro, lançava uma aula gravada sobre um tema diferente. Depois às tantas, já estão lá quase 200 e tal aulas, o que é que eu vou falar mais? Ou seja, já começa a... Exato. Agora, ok, surgiu-me aqui um tema, vou lá e gravo. E fica. Entendes? Já não há aquela necessidade, ok, bom de estar... Assim funciona como um bónus, e acho que é um excelente bónus, porque quem entra para o software, ok, na academia posso aprender a ter mais clientes, no software entrego o meu serviço. Ou seja, é aqui um complemento que eu acho que é bastante interessante, que acaba por ser um ponto diferenciador de outros softwares que não te vão dar isso, não é? Então acaba por ser aqui um complemento, já que eu tenho este ativo criado, lá está, a parte da alavancagem, já que eu tenho este ativo criado, vou aproveitá-lo para a minha oferta se tornar ainda melhor do software. Basicamente é isso. Tu sentes que ao longo deste percurso, que é tão pequeno, mas tão grande já, não é? É pequeno. É pequeno, em termos temporais, É, estamos a é falar muito aqui pequeno. de 4 anos. Sim, e o software é 1 ano e meio. Tu sentes que houve algum passo que foi aí a virada de chave? Ou atribuis algum momento, alguma coisa que fizeste? Olha, o software foi sem dúvida uma virada. Sem dúvida. Foi o que me deu uma alavancagem muito grande. Muito grande. Em termos de negócio. O que é para ti o sucesso? O sucesso para mim é ter a liberdade. Ter liberdade. Lá está, é um dos meus valores principais é ter liberdade. A liberdade de
poder viajar, de poder estar aqui hoje e não estar preocupado, liberdade de poder... A liberdade não é só a liberdade de estar em qualquer lugar, é teres liberdade de escolha. Se eu quiser escolher hoje estar em casa a trabalhar na minha caverna, como tu há bocado disseste, eu estou. Se quiser vir, se a Susana, a minha namorada, tiver uns dias de folga para irmos ao Algarve, eu não dizer que não, ou seja, eu tenho a possibilidade de não dizer que não a tudo isso. Então isso para mim é sucesso, não é só... A parte financeira ajuda, claro, porque também te ajuda a ter liberdade de escolha em determinadas coisas. Se eu quiser ir para algum sítio do mundo, eu vou. Ou seja, dá-te essa liberdade também. Agora, é isso, é a liberdade. E usufruis verdadeiramente dela? Eu sinto que sim. Muitas vezes é mais, lá está, o sentimento de eu saber que estou aqui porque quero, eu sei que posso estar não sei aonde, mas... Não, eu sinto que sim, nem vou. eu sinto que sim. Ou seja, eu não tenho que estar sempre, sei lá, a viajar, ou eu viajo, acho que viajo bastante, mas não tenho que estar sempre a viajar. Eu posso estar cá no meu local e gosto de estar em casa, porque lá está, também gosto de estar sozinho, gosto de estar no meu mundo e na minha caverna ali só a trabalhar ou só a pensar ou o que seja, mas sinto que usufruo dessa liberdade, sim. Como é que é um dia normal teu? Então, acordar, tomar o pequeno almoço, beber o meu café a ler. Vamos ao detalhe. Acordar, tipo, que horas? Olha, depende. Já estive mais certo nisso, porque pronto, apareceu a Susana e desregulou-me aqui os horários, que ela tem os horários desregulados. Não, mas normalmente, aí por volta das 8 já estou de pé, 7h30 ou 8, dependendo dos dias. Depois é tomar o pequeno almoço, com calma, sem grande stress, ler o meu livro, enquanto bebo café, normalmente é este o meu ritual. Depois meditar, 15 minutos, e depois começar a trabalhar aí às 9h30. Normalmente começo a trabalhar às 9h30. Depois, por norma, é o meu período mais produtivo, é de manhã, é o meu período mais produtivo. Depois, por norma, eu vou treinar antes do almoço ou depois do almoço, depende, porque nós vamos treinar juntos, então depende dos horários dela, mas por norma ali antes do almoço ou depois do almoço. E depois decido se, conforme as tarefas que tenho, se vou continuar a trabalhar ou se não trabalho mais, depende. Sempre tiveste o hábito da leitura ou foi uma coisa que tiveste que forçar? Forcei. Forçaste? Como é que fizeste? Podes dar assim 2 ou 3 dicas? Então, não tinha mesmo de todo hábito de leitura, foi algo que, lá está, quando eu comecei a ajudar outras pessoas, isto surgiu ainda no ginásio, porque eu antes de assumir um cargo de liderança de diretor de clube, antes disso eu comecei a ter um cargo que era na altura chamado Team Leader de PT, ou seja, eram pessoas que ajudavam uma pequena equipa dentro do clube de personal trainers a potenciar o negócio, a parte do negócio, a venda, a gestão da agenda, a gestão dos clientes. E nessa altura, aquilo que foi o meu pensamento é, eu para ajudar outras pessoas eu tenho que ser melhor, eu tenho que estar mais bem preparado, eu tenho que ter melhores ferramentas, eu tenho que evoluir. Então foi aí que eu comecei, eu tenho que criar este hábito da leitura. E basicamente iniciei com um timer, eu meti um timer de 10 minutos no meu telemóvel, eu vou fazer aqui o compromisso de todos os dias ler 10 minutos. Então aquilo que eu fazia era, começava a ler, carregava no botão do telemóvel, 10 minutos, começava a ler, 10 minutos aquilo tocava, eu fechava o livro e estava feito. E depois ao longo do tempo, aquilo que aconteceu, ao longo dos dias, aquilo que aconteceu foi que tocava o timer e eu continuava a ler. E assim sucessivamente. E isso, pronto, isso foi o primeiro passo da criação do hábito. O segundo passo, ou aquilo que eu considero que foi fundamental, aliás, antes disso eu tirei um curso de leitura rápida, fiz um curso de leitura rápida, que me deu ali algumas técnicas que me ajudaram, porque eu acho que tenho aqui uma pequena dislexia de leitura e de escrita, ela às vezes ralha comigo porque eu meto lá posts com erros e não sei o quê, tipo, erros que é uma letra trocada e não sei o quê, pronto, eu acho que tenho ali um bocado de dislexia. Tu apagas? Hã? Apagas e voltas a postar? Alguns não. A maior parte não. Siga. Assunto, yeah. Sim. Se for na legenda eu edito e pronto. Agora se for num post já não dá. Não, e às vezes já lá está os números, sim, já tens tá, não sei quantos likes, é tipo, eu não sim. vou apagar que se lixe.
Até às vezes até dá mais engagement, que vai lá aquela pessoa que nunca comenta nada e diz assim, está um erro. Pronto, fixe. Pronto, e esse curso de leitura rápida ajudou-me numa coisa, que eu sentia sempre que quando estava a ler, eu perdia-me. E depois tinha que voltar atrás e isso frustrava-me um bocado. Então, por exemplo, uma das técnicas é o apontador visual, o estares assim com o dedo, por exemplo. Isso faz com que tu não te percas na leitura, por exemplo. Então isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E para além de leres mais rápido, ajuda-te a manter o foco e a não saltar as linhas como me acontecia. Eu às vezes estava numa linha e ia para outra assim, pronto. Isso foi outra coisa que me ajudou. Sublinhas livros? Não. Sublinho, mas faço o resumo de todos. Alguns sublinho, outros não, mas resumo faço de todos. Nas minhas notas tenho um diário de leitura, onde faço sempre os meus apontamentos. Isso era uma que eu ia falar a seguir. Mas está tudo bem, passamos à frente. A outra, basicamente, foi passar, em vez de ler à noite, ler de manhã. Porque à noite o que é que acontece? Tu estás, sei lá, a maior parte das pessoas vai para a cama, vai ler um livro. Já está ali, tipo, já está a dormir quase, para já não está a reter nada. Depois, às vezes não apetece, já estás cansado, já não vais ler. Assim, ao início do dia está despachado, está feito. É quase como, ok, tu vais tomar o pequeno almoço, tu crias ali um gatilho que é, toma o pequeno almoço, agora enquanto bebo o café estou a ler o livro em vez de estar no telemóvel a fazer scroll, o que seja. E é algo que tu ficas logo despachado. É aquele momento que está ali, que é para ti e está feito. Mais coisas que me ajudaram. A parte, não tanto a ver com a criação do hábito. Acho que a criação do hábito foi assim que eu consegui criá-lo ao longo do tempo e hoje em dia é algo muito natural. Às vezes até, agora não tenho feito isso, mas aquilo que eu fazia por norma era à noite às vezes lia um livro mais de, sei lá, uma história ou qualquer coisa que eu gosto, sei lá, Game of Thrones ou assim, e depois só para adormecer, que ajuda a adormecer, não é? E dia um livro mais técnico. Depois, em termos de retenção da informação e de aplicabilidade, foi criar um diário de leitura. Numa primeira fase eu cheguei a fazê-lo em papel, hoje em dia faço em formato digital porque qualquer coisa eu consigo pesquisar, consigo ver onde é que está a informação, consigo ir lá buscar muito mais facilmente, consigo consultar. E então tenho, nas notas do telemóvel, faço um resumo de todos os livros. O que é que estás a ler neste momento? Neste momento estou a ler o do Kagan, que é, como é que se chama? $1 Million Week. Acho que é assim que se chama. É sobre o quê? Basicamente é sobre criação de negócios. Okay. É muito para quem está a iniciar um negócio, mas eu gosto de às vezes ler para perceber qual é que é a perspectiva do autor em relação à criação do negócio, ou seja, e vai tudo muito bater ao mesmo. Aquilo que faz com que as pessoas não avancem é a falta de ação. Ele fala muito na mentalidade de fazer antes de saber. Muitas vezes a maior parte das pessoas coloca isto ao contrário. Eu primeiro tenho que saber tudo para depois fazer. Ali nós invertemos o processo. É fazer e depois é que vais saber. Ok, boa. E acho que é assim que as coisas funcionam, porque tu só vais realmente aprender algo quando tu aplicas. Isto é muito difícil, há muitas pessoas que é muito difícil isto entrar, mas isto é fundamental. Tu só vais realmente saber quando tu fizeres, porque até lá tu não vais saber nada. Aprendes a jogar nada, sem dúvida. Não há nenhum jogador de futebol que vá ler livros para aprender a jogar futebol. Vai jogar futebol. E vai aprendendo, e vai melhorando, e vais tendo os teus próprios obstáculos, porque os teus vão ser diferentes das outras pessoas. Tu podes beber muito de mentorias de erros que esses mentores cometem, e até das pessoas que estão lá, mas na realidade, tu só vais aprender contigo, com aquilo que tu vais aplicar. Eu acho que é muito o receio de falhar, o medo de falhar, porque é o medo do julgamento, da crítica, o não te querer expor a sentimentos negativos. Nós estamos sempre a proteger-nos do lado mau das coisas, nós estamos sempre à procura do bom, não é? Então sabe a possibilidade de falhar, se calhar eu prefiro já nem tentar, porque se falhar eu sei que me vou sentir mal e eu não me quero sentir mal. Sim. Muitas vezes eu acho que é isso, e acho que hoje em dia as redes sociais também romantiza-se muito as coisas. Tipo, é preciso cair e é preciso bater com a cabeça na parede e isto não é tudo um mar de rosas e as coisas podem ser simples, mas as coisas nunca vão ser fáceis. Uhum.
E eu sinto muito aí isto em muitas áreas, negócio, no fitness, na alimentação, que é tipo, parece que damos todos uma ideia que é tudo super fácil, não vai exigir nenhum esforço, Sim. não vai exigir nenhuma mudança, nenhum sacrifício. Pá, e não, depois Olha, cada um puxa sim. a brasa à sua sardinha. Isto cria muita confusão e parece que estamos aqui todos numa bolha em que é tudo perfeito menos nós. Sim, eu e a Susana vinhamos a falar disso no caminho. Diversos fatores, por exemplo, como é que os jovens hoje em dia crescem. Um adolescente hoje em dia deve ser muito complicado, porque ele abre as redes sociais e é tudo lindo e maravilhoso em todo o lado. É os influencers e as influencers a postar viagens XPTO nice em hotéis de luxo, e depois tu também queres aquilo, e é muito isso. As redes sociais, quando tu as abres, tu só vês o bom de toda a gente. Tu até podes ter uma influencer a colocar aquele post do género hoje está a ser um dia mau, nananana, mas até esse post tem um propósito de criar identificação com mais pessoas, vai chamar mais pessoas, mas depois os outros 99 posts a seguir vão ser do bom só, daquilo que é bom. E atenção, a rede social é para isso, não é? É para tu mostrares o bom, não é para tu mostrares o mau. Ninguém vai mostrar o mau na rede. Qual é que é a página que tu conheces que só mostra o mau? Claro, não existe. Não existe. Sim, até porque depois lá está, é aquela dualidade de tipo, eu vou mostrar o bom para incentivar. Eu acho que o que é fundamental é as pessoas terem essa noção e terem as ferramentas para lidarem com essa realidade e não se compararem demasiado, porque a comparação é que eu acho que mata muito. Não é mata no sentido de matar, mas de te boicotar, entendes? Que é, eu quero ser como aquele, ou aquele tem mais do que eu, porque tu não sabes se ele tem mais ou menos do que tu só sabes aquilo que ele te mostra. Exatamente. Tu não sabes, a verdade é essa, nós não sabemos. Eu, por exemplo, evito muito, mas isto lá está, depois tem a ver muito com o arquétipo de cada um, com a forma de cada um e com aquilo que valorizam e com aquilo que querem transmitir. Porque existem várias abordagens e tu já deves ter visto isso, que é, existem abordagens, sei lá, por exemplo, nos negócios. Existem mentores que utilizam muito a parte de financeira para a atração, existem outros que não. Isto tem muito a ver com os teus valores, com aquilo que tu queres transmitir e com os resultados que queres, e com as pessoas também, com o tipo de pessoas que queres atrair. Foi sempre uma coisa que evitei fazer. Eu nunca falei em resultado financeiro nenhum. Quanto muito posso ter falado de alguns resultados financeiros de alguns mentorados e tudo mais, mas nunca foi bem esse o meu foco, não é esse o meu foco. Eu não quero que as pessoas me sigam ou que me comprem porque eu tenho resultados X ou Y. Porque eu sinto que isso é algo, para mim, atenção, em certa medida pode ser tóxico e pode ser prejudicial no sentido de se não atingir este resultado eu estou mal, eu sou mau. E não é isso. Tu não és mau, nem és pior, não és melhor se tu atingires ou não atingires esse resultado. O que é importante as pessoas, cada um de nós saber é o que é que tu queres. E eu acho que esta pergunta praticamente ninguém a sabe responder. O que é que tu queres para ti? E foi aquilo que eu estava a falar contigo há bocado. Eu não quero ter uma equipa grande. Eu já tive, por exemplo, no Sales Masters do Paulo Faustino e foi top mesmo, por exemplo. Já estive na do Luís Diogo, ou seja, já estive em muitas mentorias. Mas aquilo, independentemente daquilo que te dizem, tu tens que saber filtrar e tens que saber aquilo que tu queres. Porque se tu não souberes aquilo que tu queres, tu vais atrás de tudo. E depois estás a ir atrás de algo que se calhar nem é aquilo que tu queres. Estás a ir só porque alguém te disse para tu ires e porque disse que era o melhor. Ninguém te pode dizer o que é o melhor para ti. Só tu é que podes dizer o que é o melhor para ti. E felizmente eu depois procuro, nas várias referências, gosto também de ter sempre perspectivas diferentes. Por isso é que eu há pouco te falei do Justin Welsh, que ele fatura 4 milhões solo, só ele mesmo, não tem mesmo equipa nenhuma, e tu dizes assim, ok, está aqui um exemplo que eu não preciso de equipa. Eu não preciso de mais. Há outro livro que também teve uma grande influência neste meu pensamento, que é o Company of One. E ele fala sobre isso, que é, tu não tens que ter uma empresa grande, tu podes ter simplesmente uma empresa que cumpra com aquilo que é o teu estilo de vida, com aquilo que é o que tu queres para ti. Não é aquilo que os outros pensam, não é aquilo que os outros acham que tu tens que ter.
Porque muitas vezes tu fazes coisas para as outras pessoas e não para ti. E eu acho que isso é fundamental, é tu teres clareza sobre o caminho que tu queres, sobre o estilo de vida que tu queres, sobre as tuas escolhas e sobre aquilo que te preenche, não é? Pronto, basicamente é isso, ou seja, o saber lidar com aquilo que é a realidade das redes sociais, que nós sabemos que tem tanto de bom, como depois tem o outro lado negro, que existe. E temos que saber lidar com ele. Sim, a comparação, no fundo, ela é necessária e ela vai sempre existir. Por exemplo, no caso do desporto, é impossível Sempre. tu não te comparares. Tens um primeiro lugar, tens um segundo. Sim, sim, é sim. bom essa comparação. Porquê? Desde que não seja tóxico. Exatamente, exatamente. Mas eu preciso de ver que, ok, se este ficou em primeiro e eu fiquei em segundo, o que é que eu poderia ter feito para ser eu a ficar? Ou o que é que eu posso em fazer primeiro? para aprender com aquela pessoa? Sem dúvida, Exatamente. sem dúvida. Mas eu própria, que trabalho com a internet, muitas vezes sou presa neste engodo. A questão, Todos nós, até eu. Sim. Tu estavas a falar do Luís Diogo, que fizeste mentoria com ele. Eu ouvi dele, num podcast que ele foi, uma frase que naquele momento deu-me um clique. Ele disse: faturação é vaidade, o que importa é o lucro. Eu fui fazer contas, Fábio, naquele momento. Lá está, porque toda a gente à minha volta parece que faturava XPTO e eu não estava a faturar nem perto daquilo e eu comecei a fazer tudo e mais alguma coisa, a disparar para todo lado para aumentar a minha faturação. Quando eu ouvi aquilo, eu disse: espera aí, quanto é que eu estava a ter de lucro e quanto é que eu estou a ter agora? E agora estou com 30 vezes mais dores de cabeça porque lá está, estou a fazer muita coisa para aumentar este número. Epá, e quando fui a ver não fazia sentido nenhum. Eu estava a ter metade do lucro, mas estava a ter 2 vezes mais de faturação, ou seja, isso não é para mim. E depois é isto, é estúpido porque eu estava a procurar um número que nem sequer o divulgo, porque eu não falo sobre isso. Exato. Para que é que eu estava a querer aquilo? Lá está, é eu responder à pergunta: o que é que tu queres? Eu dei por mim, eu não sabia o que é que eu queria, porque Exato. se eu soubesse, eu não tinha feito aquilo. E estás-me a transmitir uma coisa e estás-me também a fazer lembrar de outra frase, que é: mais importante do que saber dizer que sim. Não, espera, isto é uma frase de Steve Jobs, eu acho que é o Steve Jobs. Mais importante do que algo saber dizer que sim, é algo saber dizer que não. Acho que é algo deste género que ele diz. Pai, tu tens isso muito claro, ou pelo menos estás-me aqui a transmitir isso. Como é que tu chegas a isto? Como é que não te perdes nesta confusão? Eu acho que vai muito, para já vai muito pessoa para pessoa. Ainda há pouco tempo eu tive um rapaz que foi meu mentorado e tenho uma relação próxima com ele e continuo com uma relação próxima com ele, que ele viveu esse dilema. Ou seja, ele cresceu muito mesmo, apesar dele nem aparecer muito nas redes sociais, e isto é curioso, porque lá está, depois também há esta questão de tens que aparecer muito, mais ou menos, porque há outras formas, não é? E ele viveu um período de ele teve que bater com a cabeça. Ele estava a criar uma estrutura com uma equipa muito grande, não é? Só que ele chegou a um ponto que, isto não é para mim. Ou seja, ele estava a construir aquilo porque via à volta dele toda a gente a fazê-lo, ou toda a gente que estavam com ele numa mentoria, ou que estavam com ele a rodeá-lo, ou seja, o círculo de influência dele, equipa, crescer, mas que depois o lucro, ele estava a faturar muito, e tal como tu também chegaste a essa conclusão, o lucro não estava a ser assim tão grande para o trabalho que ele estava a ter. Então, eu acho que há várias formas de tu chegares lá. Ou tu te instruis e até vais percebendo que as coisas não são tão quadradas, aquilo que se fazia há uns anos já não é a mesma, ou seja, a forma de tu escalares um negócio hoje em dia já não é a mesma, ou já não tem que ser a mesma que era há uns anos, e depois tu perceberes das duas uma, ou tu percebes ao longo dessa jornada, ou então vai chegar um momento em que vais bater com a cabeça e vais dizer assim: o que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a construir? Às vezes pode ser com um burnout, às vezes pode ser com só um choque de realidade que te faz dar o clique e mudar, ou então não chegas a essa conclusão e continuas e estás ali e se calhar não estás tão feliz e não percebes. Então eu acho que chego lá de forma natural, primeiro numa primeira fase, se calhar de forma quase que me a sentir mal por não estar a ter equipa, ou seja, foi sempre algo que eu fui muito resistente.
entendes? Sempre fui muito resistente a, mas porquê que eu tenho que ter equipa se eu estou a conseguir crescer sem equipa? Porquê que toda a gente me diz que eu tenho que ter mais equipa? Para quê? O que é que eu lhe vou dar para fazer se eu não lhe vou dar nada para fazer, não é? Só porque sim, só porque me dizem que eu tenho que crescer com a equipa. Então vai muito daí, depois procurar referências que me dão um contraditório e que me dizem, ok, há aqui outro caminho. Afinal eu não estou assim tão errado, afinal há pessoas que pensam como eu, entendes? Se calhar às vezes mudar as referências. E também há uma coisa importante, que é tu perceberes depois, que é, primeiro, tu percebes aquilo que tu queres. Segundo, encontrares as pessoas com que tu te identificas e que te vão ajudar nesse sentido. Ou seja, depois os teus mentores, as tuas referências, o que é que tu procuras, os exemplos que procuras, também irem um bocadinho de encontro. Obviamente, nunca deixando o contraditório, porque acho que é importante haver, às vezes, esse contraditório. Mas é muito por aí, foi muito por aí que eu cheguei e é muito por aí que eu vou, o saber dizer não. Por exemplo, eu podia lançar uma mentoria, como eu lançava, e ganhava mais não sei quantos mil euros, mas e depois? O que é que isso me vai tirar também? Ou seja, qual é que é o contraditório disso? Percebes? Por isso é que às vezes é importante o dizer um não a coisas que podem surgir, a coisas que lá está o síndrome do objeto brilhante, eu vou porque eu quero não sei o quê, e vou lançar, e vou não sei o quê, e vou mais não sei o que mais. Ou seja, calma, eu vou se for esse o caminho que eu quero seguir. Exato. Então é por aí. Perfeito. Foco para o futuro. Então, muito software, mais algum projeto em mente? Sim, tenho o livro para lançar, só sobre treino online. Livro físico, e-books já tenho alguns lançados, mas o objetivo é ter mesmo um livro físico onde estou a condensar toda a formação e informação que passo na mentoria, está tudo a ficar em formato de livro. Isto também para permitir que a informação seja cada vez mais acessível, ou seja, o online em Portugal já cresceu bastante nos últimos anos e ainda bem, mas acredito que possa haver ainda pessoas que não arriscam ou que acham que é muito complicado ou que não dominam, porque quando tu vais para o online precisas de determinadas skills que no presencial não tens que ter. Então decidi condensar tudo num livro para ser mais acessível a todos. Temos data? Não temos data, mas eu gostava que fosse este ano ainda. É pioneiro. Eu pelo menos não conheço nenhum livro... Existe, fora de Portugal existe, em Portugal não. Em português Portugal não. Muito fixe. Ok, boa. Fábio, temos aqui 2 jogos para fazer contigo, pode ser? Portanto, esta acho é que sim. Parte gira. Eu adoro jogos. Então, primeiro, temos aqui um pote com inúmeros nomes, não é? Pessoas conhecidas, famosas da internet, da televisão, whatever. Vais tirar 4 nomes e o objetivo é tu, para cada uma delas, tinhas que escolher um PT, um nutricionista, um terapeuta ou um mentor e um amigo, aquele amigo mesmo das ocasiões difíceis. O objetivo, naturalmente, é seres a pessoa mais bem-sucedida e feliz possível. Então, 4 nomes, queremos justificação, obviamente. Tem que tirar 4, é isso? Tens de tirar 4. Queremos saber... E tem que arranjar para cada um. Vai tirar logo, mesmo só se há pessoas que vão até lá com o fim do mundo. Isto já deve ter o sido Fábio baralhado. tira logo os de cima. Vê todos primeiro. Então como é que é? Tem que arranjar um PT para cada um? Se tivesse que escolher para ti... para mim? Para ti. Quem é que escolhias para teu PT? Para teu nutricionista? Já percebi. Para teu terapeuta? Ok. Tens que justificar depois as respostas. Mas posso abrir primeiro, não é? Sim, claro. É mais fácil escolher se vires quais são as possibilidades todas. Se não conheceres alguém, também diz. Ok. A partir de Mercedes. Isto vai ser difícil. Bora. Então vá. Vou começar pelo PT. Pelo PT vai ser o Bruno Salgueiro. Bruno Salgueiro, porque eu lembro-me na altura que eu comecei a minha carreira e acho que ele era assim a única pessoa que fazia assim conteúdo na internet sobre fitness e foi se calhar das primeiras pessoas em Portugal assim referência
online a criar conteúdo, portanto, Salgueiro, como PT. Boa. Epá, estas vão ser difíceis. Esta estava meio fácil, vá. Esta Tens era, um PT. sim, esta foi fácil, não é? Tens aí Acho que algum um PT tem que ser... nutricionista? Não. Não tenho nutricionista, mas vou arranjar um. Como é que é? É um nutricionista. Nutricionista, um terapeuta barra mentor, como lhe quiser chamar. E o outro é E qual? o outro é um amigo. Assim, Um amigo, ok. mesmo. Ok, então para nutricionista, o Fernando Mendes, Ok. acho que deve ter experiência na área, ou seja, deve ser uma pessoa que em algum momento deve... Espera, o Fernando Mendes é o do... não estamos a falar do empresário de futebol, estamos a falar do espetáculo. Exato. Acho que é uma pessoa que deve ter alguma experiência na área, deve ser aquela pessoa que sabe tudo, mas que não aplica nele próprio. Então para mim podia ser um bom nutricionista, porque ele sabe tudo, eu ia aplicar, apesar de ele não aplicar. Então, Se bem que ele perdeu muito peso. Pronto, perdeu peso, ou seja, já passou pelo processo. Pronto, Ele não acho saiu que... na capa da Men's Health. acho Não que não. foi o Fernando Mendes. Acho que não chegou a Mas esse já ponto. havia outro assim gordinho da televisão. Opa, que me desculpa Acho que, não, o Fernando Mendes. acho que não chegou a esse ponto. Foi o Cândido Costa Ok, que foi, sim, ok, exato. ok. Pronto, então Fernando Mendes, o meu nutricionista. Epá, estas vão ser difíceis, porque estas aqui são as duas umas grandes personagens. Tu vais gostar. Então, vou escolher para a minha terapeuta, barra mentora ou barra Mulher, cenas. sim. Epá, estou dividido entre as duas. Ok, duas mulheres. Estou curiosa. Pode ser a Madalena Abdecassis, para a minha Ok. terapeuta. Porque eu acho que iam ser umas sessões de terapia muito divertidas, muito fora da caixa, que iam dar-me perspectivas completamente fora daquilo que é a minha zona de conforto e completamente fora da caixa. Portanto, a Madalena para a minha terapeuta. E para a amiga, assim, tipo, para as ocasiões, a Inês Aires Pereira. Também, porque acho que podia ser assim uma pessoa, sei lá, disponível e também divertida. Sim, tens aí duas pessoas com muita Epá, personalidade. sim, lá está, Sim. são muito parecidas no sentido, assim, muito deslocadas e muito fora da caixa, que me iam fazer rir, que me iam fazer, pronto, estar bem disposto, Acho que basicamente. sim, acho que tens tudo para ser uma pessoa ainda de mais sucesso. Obrigado. E Fábio, para o último jogo, este aqui é um bocadinho diferente e eu, Ok. desta vez, tive mesmo de escrever, porque eu não ia conseguir ter capacidade para decorar isto tudo. O jogo é o seguinte, eu vou-te trazer um facto curioso, engraçado, raro, estranho, que à partida... Não sei, eu tento sempre relacionar um bocadinho com o convidado, mas Certo. é daquelas coisas improváveis de tu saberes, não sei se tu sabes ou não. A ideia é, tu dentro deste facto, conseguires tirar um insight, uma lição de vida, algo que possa ser útil para nós aplicarmos no nosso dia-a-dia e que possamos passar à audiência. Ok. E o facto de hoje, então, é o seguinte. Tu sabias que o peso de toda a internet equivale a um morango? Eu vou explicar. Porque eu deparei-me com esta frase e fiquei... Ok. Hã? Como assim? Ok. Sabias isto? Não. Não. fazia ideia. Ok, então vou explicar. O peso de toda a internet? Exatamente. Então diz o seguinte. A ideia surgiu depois de um estudo matemático que mostrou que os e-readers ganham peso quando adicionamos novos livros. O motivo para isso é que os eletrões ganham energia para armazenar as informações e essa energia tem um peso. Daí, um canal de ciência do YouTube resolveu estimar o peso da internet ao aplicar o mesmo princípio. Então, para isso, eles estimaram a quantidade de energia que é usada para manter toda a internet a funcionar, ou seja, servidores, utilizadores, etc. E a estimativa deles foi que gasta cerca de 40 bilhões de watts. E daí, foi só calcular o peso de cada eletrão, que é próximo de zero, muito próximo de zero, e então chegaram à conclusão, não é? Por depreensão, que toda a internet pesa cerca de 50 gramas. Portanto, ok, um morango não pesa 50 gramas, mas Ok. percebeste Percebi. Epá, eu não sei, mas isto a mim deixou-me. E que insights é que nós podemos tirar daí? Ou insight? Puxa. Olha, acho que podemos tirar que
Muitas vezes o peso que nós atribuímos às coisas, por exemplo, o peso que nós atribuímos aos problemas, é maior do que aquele que nós achamos que é. Ou seja, nós, por vezes, quando estamos a lidar com um determinado problema, sei lá, hoje se eu estiver a lidar com um determinado problema, ou se surgir, vou-lhe dar um peso. Mas que se calhar esse peso não é assim tão grande quando eu o colocar em perspectiva daqui a umas semanas ou uns meses. Pode ser assim o primeiro insight que eu tiraria daí, por exemplo, relacionado com o peso e com aquilo que nós achamos que pode ser o peso. Olha, eu normalmente dou sempre aquele que eu também me lembrei. Quando eu li, a primeira coisa que me veio à cabeça foi como é a internet hoje em dia. Ainda no outro dia vimos a Microsoft foi abaixo e é um problema, não é? Se a internet hoje em dia vai abaixo, isto, NASA, CIA, isto vai tudo, o mundo fica louco. Como é que uma coisa com tanto poder no mundo, nas nossas vidas, se fôssemos transferir, ou seja... Está condensada num peso tão pequeno, não é? É uma coisa irrisória, completamente inútil, absurda, pequeníssima. E foi isto logo que... Ou seja, muitas vezes, sim, vai um bocadinho de encontro àquilo que tu estavas a dizer, mas numa perspectiva se calhar ao contrário, que há mesmo coisas às vezes muito grandes na nossa vida, achamos nós, não é? Sim. Que depois, na verdade, aquilo representado não dava nada. É, exatamente. Sim, mas acho que é muito complementar. Boa. Última questão. Se tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem que chegasse a toda a gente no mundo, 8 bilhões de pessoas, qual seria a mensagem? Façam mais, pensem menos. Simples e direto. Perfeito. É isso. Fábio, onde é que te podem encontrar? Qual é a forma mais fácil de chegarem até ti? De também ficarem a conhecer um bocadinho mais do teu trabalho, a aplicação? Conta-nos. Então, seguirem a página Academia do PT, que é onde eu partilho o conteúdo direcionado a personal trainers. Tem também a página da Elite Trainer, _fit. E é isso. Aí encontram LinkedIn, Facebook, também estou lá. Mas estou acessível a toda a gente. Basicamente, a Academia do PT no Instagram é onde eu estou mais. Mais uma vez, obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. Quanto a ti, que estás a ver isto, esperamos que tenhas gostado, obviamente. Queremos saber tudo sobre aquilo que achaste deste episódio. Enche a caixa de mensagens deste homem, por favor, e diz: eu vim do Feel Fit Podcast, eu vi-te lá, adorei. PTs que nos estão a ouvir. E eu sei que muitos colegas acompanham aqui o nosso trabalho, portanto, sigam o Fábio se ainda não o fazem. É efetivamente conteúdo de muito valor para nós e não tem nada a ver, lá está, com conteúdo técnico. Portanto, são muitas daquelas coisas que nos faltam na nossa formação e que o Fábio, então, vem combater e muito bem. Vamos deixar também aqui, obviamente, na descrição o link de acesso às redes sociais do Fábio. Então segue, acompanha. Quanto a nós, cá estaremos, já sabes, na próxima semana. Espero lá por ti e vemo-nos lá.